não vai dar certo. Beleza? Então, a gente está na nossa aula número, acho que 7 ou 6, 6, né? Como eu tinha 7, explicado... porque a 6 você já deu trabalho. Sério? Tô viajando? Sério. Não, eu Aula errei 6 lá. tá no AVA. Não, eu errei. Aquela lá eu só errei o título, tá? Mas agora é aula 6. O programa lá, Dependente. Ah, então tá bom. o programa já Vamos pensar assim, povo. Ó, a gente abriu essa aula, como eu tinha já explicado na analisa. última live. A gente dividiu ela e vai dividir ela em 4, essa questão do composto, beleza? Então, ficou primeiro produto e preço, daí a gente fechou ela lá. E aí, a gente agora trabalha praça e promoção. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar, para não ficar muito conteúdo, ficar uma coisa muito pesada, eu jogo a promoção, a gente vai dividir de 2 formas aí, tá? A gente vai falar da praça e depois a gente fala para encerrar essa questão da promoção, beleza? Aí a gente, sei lá, bola uma atividade, não sei, a gente já está fazendo várias atividades, vou ver como a gente vai fazer isso aí tudo certinho, ok? Então, essa seria 6.2, mais ou Oi? menos assim? Não, eu divido... Seria 6 em 4 aulas. na verdade, assim, eu divido o composto sempre em 4, para ficar uma aula para cada composto. Então, vamos imaginar que seria uma aula 4, uma aula 5, uma aula 6, e a gente fecha com uma aula 7. Beleza? Beleza. Fechou? Mas é só para pro forma mesmo, tá? A gente falou de preço, né? A última aula foi isso, né? Então, vamos lá. Então, agora, o que a gente vai tentar entender? Se a gente viu na última conversa que a gente teve, que o único P que gera lucro realmente, financeiramente falando, é a questão do preço. Beleza? Então, acho que isso fica claro para todo mundo, que são os valores predispostos, ou que existe uma predisposição do meu cliente para que ele faça, vamos dizer assim, essa questão da compra. Agora, a gente está pensando na questão da distribuição. Então, a gente vai começar a analisar e vai entender como esses produtos, esse composto de marketing, ele funciona de uma forma aí única, ele não pode trabalhar sozinho. Por quê? Porque se a gente tem um produto bacana, com preço muito legal, e a gente vai comunicar ele para todo mundo. Então, assim, todo mundo vai saber desse produto, que ele é legal, com preço acessível, mas quando ele chega lá no ponto de venda, não tem produto. E aí? Né? Então, não adianta você ter feito os outros 3 P's funcionarem, tá? Então, quando a gente começa a trabalhar nessa questão da praça, a gente começa a entender que são todas as atividades na qual a minha empresa realiza para fazer com que meu produto esteja disponível para o meu consumidor final, ok? E dentro dessa questão dessa aula, vai ter um segundo slide, não sei se vocês estão com o material aí, mas vai ter um segundo slide ali que ele é bem amplo, vamos colocar assim, tá? E aí eu até digo naquele videozinho que a gente gravou e repito ele, que eu acho fantástico essa questão. No meio dele ali está falando uma frase do Kotler que eu acho bem interessante, que o Kotler diz o seguinte, né, que o produto só vai acontecer, essa venda só vai acontecer, ou esse processo de troca de uma forma mais enxuta vai acontecer somente se o produto estiver no lugar certo, mas quando o meu consumidor deseja fazer a compra, beleza? Então, eu sempre utilizo um exemplo para a gente começar a compreender tudo isso aqui. Todo mundo lembra do bis branco? Ou já experimentou o bis branco, perfeito? Isso aí acho que não tem nem o que a gente negar, acho que a maioria comprou. A pergunta que a maioria experimentou, né? O que a gente sempre fala é o seguinte, eu acho que nem todos vocês vão se lembrar de quando o bis branco foi lançado. Eu lembro, faz um tempinho já, né? E aí o que aconteceu? Não tinha nem internet, pra você ter uma ideia. Então faz um tempão. O que aconteceu nessa época? Quando o bis branco lançou, e foi muito bacana isso, eles fizeram um auê. Então você andava com as pessoas, conversava com as pessoas, elas só comentavam ou só falavam, na verdade, dessa questão do lançamento do bis branco. E olha que interessante. A partir do momento que começou a ter a demanda, que começou a ter a procura, o produto desapareceu, que é uma coisa super normal, tá? Mas o que o Kotler diz com o produto estar certo, no lugar certo, na hora que o consumidor deseja? E essa frase é de 1960, por aí, do início dessas questões do marketing, que eu acho super atual. Né? E aí, o que aconteceu? Quando o produto retomou a venda, ok? Que ele voltou para ser comprado, vamos colocar assim, ou ser disponível para o consumidor final, ele já não queria mais. Então, os consumidores chegou um determinado momento que ele simplesmente desencanou do bis branco. Por quê? Porque perdeu o time. Né? Lembra, o produto tem que estar na hora certa quando vocês querem comprar. A partir desse momento que ninguém mais deseja ele, não tem mais o interesse que ele existia no início. Por isso que a gente fala, né? Essa questão da logística, isso tem que ser uma coisa muito bem, vamos dizer assim,
definida na cabeça de vocês, ou muito bem compreendida na cabeça de vocês, porque a maioria das pessoas acham que a logística é simplesmente você fazer a entrega, né, Casas Bahia, assim, ó, entregar o meu produto lá para o consumidor final e acabou. Mas não, a logística ela vai muito mais do que isso, beleza? Acho que vocês tiveram um trabalho aí, se não me engano, de logística, alguma coisa aí, né, se já tiveram ou não. Mas o que a logística trabalha? A gente começa a pensar na logística, e aí ela está dentro dessa questão da praça, desde a inserção dela, ou seja, desde o início, lá quando o produto, a matéria-prima é preparada, até a chegada do consumidor final. Então, existe todo um estágio. E se der problema em um de alguns estágios dentro dessa questão da logística, o produto atrasa. Beleza? Então, é isso que o Kotler quer dizer com esse negócio do produto, enfim. E aí a gente começa a entender ainda dentro dessa questão que não é fácil atender tudo isso, né? Olha o tamanho, vamos dizer assim, que o Brasil é, olha o tamanho do país que a gente vive. Então, você imagina, a partir do momento que você tem um produto, você está lançando esse produto, você realmente deseja, vamos fazer assim, com que ele seja disponível em vários estados brasileiros. Olha o trabalho que você vai ter para fazer isso, beleza? Mas ele chega, se for bem criado, muito bem estabelecido, todas as suas estratégias em relação à distribuição, o produto vai conseguir chegar. Por isso que a gente fala tanto dentro dessa questão aí dos canais de distribuição de marketing. Tá? Por que você usa um canal de distribuição? Para que ele possa te ajudar e possa te facilitar em toda essa questão de transporte. Beleza? Mas não é só isso, ele tem outras funções que a gente vai falar um pouco mais para frente. O que o canal de distribuição, o canal de marketing, ele te ajuda? Na verdade, a maioria das pessoas pensam que esse canal, esse sistema de distribuição é apenas algo muito simples, né? Onde você vai ter lá um prédio e isso aí vai te ajudar na questão da distribuição. Mas a gente começa a entender que não é só você ter um lugar para você armazenar e fazer a distribuição. Para que isso possa acontecer, tem que ter vários fatores pré-estabelecidos. Ou seja, vários players aí que vão trabalhar junto nessa questão de mercado para te ajudar, tá? Se não adianta você ter só um predinho se você não tiver quem cuida desse prédio, ou quem faz toda a questão da contagem de estoque, por exemplo, ou quem faz a questão do transporte, ou quem opera o sistema. Então, tem tudo isso que a gente diz relacionado a essa questão do canal de distribuição. Então, se isso aí estiver muito bem alinhado, isso aí tiver muito, vamos dizer assim, correto, a forma de trabalhar tiver certa, cara, o produto vai chegar na hora certa para o seu consumidor final. E aí a gente consegue entender a frase do Kotler lá na frente, ok? É que eu não estou com os slides, mas acredito que vocês estão. Eu deixei lá junto um gráfico bem simples assim para vocês entenderem, né? São dois exemplos de dois desenhos onde existe um fabricante no primeiro e um grupo de consumidores. Então, quando a gente pensa nessa questão de fabricante e consumidor, se a gente não utiliza, vamos dizer assim, a questão do intermediário, independente se a gente vai chamar ele agora de marketing ou não, a figura desse intermediário, cara, eu tenho muito mais trabalho para acontecer. É você pensar lá que você tem uma fábrica que fabrica um determinado produto e você tem que chegar em diversos consumidores. E se você não tiver a ajuda do intermediário, cara, dependendo da situação, fica quase que improvável de acontecer. Tá? Já com a ajuda do intermediário, essa distribuição ela fica muito mais fácil. Ela vai acontecer de uma forma muito mais simples, beleza? Dentro desses termos. E aí o fator economia que você vai ter, ele é muito mais, vamos dizer assim, gratificante para ambos os lados. Né? Para você que poupa, para o cara que recebe. Eu sempre costumo citar um exemplo para ficar claro, desculpa essa questão do intermediário. Vou usar até um exemplo anterior de uma universidade que eu dava aula, que todo mundo sabe qual que é, mas a gente não precisa ficar citando o nome. Né? E lá eu dava aula no sistema de ensino à distância, que é totalmente diferente disso aqui que a gente está trabalhando, beleza? Totalmente diferente mesmo. Então, o que acontece? Lá, quando você entrava em sala de aula ao vivo, vamos dizer assim, um horário pré-estabelecido, você conversava com pessoas do Brasil inteiro. Mas o que a gente tem que começar a analisar é o seguinte: é viável para essa instituição, vamos dizer assim, arcar com todos os custos de criação, enfim, né, de sala de aula e etc? Não. Tá? Por quê? Porque cada sala de aula é muito parecida com a sala de aula de vocês presencial. Então, imagina uma sala de aula igual àquela, porque o MEC exige. Tá? Então, não é fácil. O MEC exige uma sala igual àquela, ele exige uma biblioteca igual a que vocês têm, né, no ensino presencial, com os mesmos livros que utiliza, enfim, uma série de fatores que tem que ter. Ok? Agora, eu, como instituição de ensino superior, é extremamente complexo fazer isso acontecer. Porque se eu colocar uma em cada cidade na qual eu vou abrir um polo, cara, isso é inviável. Então, o que eu faço?
Eu acho um intermediário, acho um parceiro, vamos dizer assim, e esse parceiro ele fica responsável pelo quê? Por criar, vamos colocar dessa forma, uma sala de aula para que os alunos possam, vamos dizer assim, frequentá-lo. Então, esse cara ele fica responsável para trazer esse aluno para dentro. E eu, como instituição de ensino, simplesmente faço a transmissão das aulas. Então, eu faço uma parceria com ele. E isso aí gera o quê? Gera lucro. Beleza? Isso aí vai gerar o quê? Isso aí vai gerar economia. Isso aí vai gerar uma série de outros fatores. Então, o intermediário de marketing, nessa visão, ele ajuda e ajuda muito em todo esse processo, ok? Mas aí ele também só não ajuda nessa forma aí. Ele tem 1 milhão de vantagens que podem te colocar aí. Mas acho que essa de 1 milhão eu exagerei um pouco, né? Existem algumas outras vantagens para a gente tentar entender todo esse processo do intermediário de marketing. Qual que é o primeiro que a gente diz lá Para no... resumir, o intermediário ajuda a gerar lucro. Não só o lucro, tá? É isso que a gente vai pensar agora, Paulo. Ele gera uma série de outras questões. Na verdade, a gente pensa no lucro, porque esse primeiro exemplo que eu citei, a gente está trabalhando com fator de economia. Né? Então, imagina assim, ó, imagina a loja do seu pai lá, beleza? E você chega e fala assim, a gente vai ter que expandir. Você quer colocar uma loja em cada estado brasileiro, por exemplo. Imagina o custo que você vai ter para fazer isso. Imagina que você vai ter que ter um prédio, você vai ter que ter funcionários, você vai ter que ter um monte de coisa. Então, será que não é mais fácil você fazer um acordo lá e fazer uma questão tipo de, sei lá, para o cara usar o nome, fugiu o nome agora, né? Mas a pessoa utiliza o seu nome, você faz uma franquia. Franquia? Isso, franquia. É muito mais fácil, concorda? Você franquia isso para você é muito mais prático. Você vai receber, só que o cara está utilizando, vai dar todas as diretrizes para ele, vai ajudar ele em uma série de outras coisas, mas enfim, o corre quem vai fazer lá é ele. Entendeu? Entendi. Então é isso que a gente tem que começar a pensar nessa questão do intermediário. Mas o intermediário, como a gente estava retomando, não é só a questão da economia que ele está presente. Ele tem uma série de outros fatores que ele pode te ajudar. Por exemplo, ele vai fazer com que seus produtos se tornem acessíveis. Às vezes você está num lugar, cara, e seu produto não chega. Então, através do intermediário de marketing, ele vai fazer seu produto ficar acessível. Com isso, você tem uma pulverização de mercadoria, né? Coisa que você não teria, talvez, sozinho. Imagina esses canais de distribuição de empresas grandes, como a Nestlé, por exemplo. Olha o que esses caras fazem, né? Pulveriza mercadoria de tudo quanto é jeito. Então, esses caras, eles estão presentes em várias áreas geográficas, que é uma outra vantagem aí dos intermediários de marketing, tá? Com isso, você ganha aí diversidade de contatos. Olha o tanto de gente que você conhece, olha o tanto de prestador de serviço que você vai ter, olha o tanto de pessoas que estão comprando o seu produto e vão servir, vamos dizer assim, como divulgadores da sua marca. Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta. É, Professor, tem alguém com o microfone aí ligado passando o Jornal Nacional. Tô ouvindo. Jornal Nacional, exatamente. Desliga o microfone, povo. Eu acho que o povo vai... Eu acho que é o meu, porque eu acabei de acho que abrir e tem gente lendo jornal. Tá, Mas deixa eu fazer uma pergunta. Pergunte. Seria também essa questão de intermediário uma empresa que trabalha com representação, por exemplo, a Avon, Natura, seria um intermediário também? A gente pode considerar ou não? Na verdade, a gente tem a visão da Natura, desses caras aí, como um canal direto, né? Então, a gente sempre... É que quando a gente falou lá do marketing direto, eu não sei se estava todo mundo em sala, mas daí a gente sempre fala que alguns canais eles acabam trabalhando de marketing direto. Eu entendo, lógico, dá para a gente colocar ele como intermediário, mas eu entendo para a gente trabalhar de uma forma mais correta dentro das questões do marketing, a gente trabalharia ele como marketing direto, porque ele é um canal direto com a empresa, né? Aí todo mundo questiona, não, Giori, mas daí tem aquela questão, blá, 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 mas você não está negociando com aquele cara. Ele não dá margem de negociação para você. O valor é X e você paga X. Ele só serve como uma ponte ali, ou um caso intermediário, como você colocou, prateado. Mas a gente prefere trabalhar ele como exemplo de marketing direto, tá? Não sei se foi claro para você. Foi sim, valeu. Beleza? Então vamos lá. Dentro então dessa questão, além de tudo isso que a gente está falando, tem uma coisa que eu acho muito bacana para a gente tentar trabalhar tudo isso. Então, o intermediário de marketing, além da questão da economia, de pulverização, de acessibilidade de produto, ele tem uma coisa muito bacana que ele consegue atender pequenos varejistas. E isso gera, cara, uma redução mais ainda de custos. Eu sempre costumo citar um exemplo, acho que a gente pode citar até dois aqui em vez de um, de uma empresa chamada Martins, que é uma distribuidora. Eu não sei se todo mundo conhece. Ela fica lá em Uberlândia ou Uberaba, eu nunca lembro, mas acho que é Uberlândia, beleza? O que esses caras fazem?
Eles, até citei isso na aula, tá lá, que a gente gravou. O que esses caras fazem? Eles vão para São Paulo, pra você ter uma ideia, eles acabam comprando produtos em São Paulo, voltam para Uberlândia e conseguem repassar esse produto para os varejistas lá, pequenos varejos, vamos dizer assim, a um preço muito menor do que o cara comprar, se ele comprar direto com a fábrica. Mas fala assim, mas como, né? Eles fracionam os produtos. Então você tem, sei lá, um pequeno varejo aí, vamos colocar com alguma coisa, uma padaria, por exemplo. Então nessa padaria você não precisa comprar talvez uma caixa imensa de house, porque você não vai dar conta da venda disso. Então o que esses caras da Martins fazem? Eles vão até lá, até essa padaria, e falam para você o seguinte, quantas caixas você realmente precisa? Ah, eu preciso de 2 packs pequenininhos, sei lá, 50 unidades, 100 unidades, que é o que eu vendo por mês. E ele consegue te vender. Já se você fosse comprar direto com a empresa, né, ele falaria, não, o mínimo de compra aqui é 500, 600, 700, 800. Então, esses caras fazem essa fracionalização e isso reduz custo e ele consegue voltar ao produto. Para a gente tentar entender isso aqui, tem uma empresa bem próxima a gente aqui, ó, em Arapongas, chamada Penac. Acho que aí todo mundo conhece, né? Quando você vai para Maringá, você passa lá na frente deles, perto do CD, eles fazem bastante bala e assim vai. Eles fazem esse tipo de ação também. Então, lá dentro dessa questão da Penac, você também não precisa comprar uma caixa com 200 unidades. Você pode comprar lá 20 unidades do produto. E aí, cara, para você é lucro, para eles também, porque ele consegue fracionar e atender muito mais pessoas, talvez que eles não atendiam. Então, essa questão do intermediário é muito importante, porque você consegue, como a gente viu no início, pulverizar produto. E aí sim, né, mata aquela charadinha do Kotler lá em cima, né, da década de 60. O produto consegue estar no lugar certo, na hora certa, quando você, como consumidor, deseja comprar. Beleza, povo? Tranquilos? Essa é a praça. Alguma dúvida aí? A gente não abre tanto, porque eu acho que vocês vão ter logística lá para frente na DM, então não tem como a gente ficar muito abrindo, falando de logística, falando de todos os canais de distribuição existentes, né? Com vários intermediários e assim vai indo. Beleza? Sumiu todo mundo? Todo mundo jantando? Todo mundo de pijama? Todo mundo deitado nas camas? Vamos? Quem dera. Ah, Então, quem dera. professor. Quando você fecha essas câmeras aí, meu, eu tenho certeza que tá todo mundo de pijama deitado na cama já. Né? Não, tô de pijama, mas De tô pijama sentada na cama. Eu também. Eu sou parte da cadeira já do meu quarto. Computador. Nossa, eu sou parte da cadeira já da cozinha, às 8 e vai. Das 8 às 11 da noite. Sério, vocês são Eu é o loucos. dinheiro aqui. Verdade mesmo? Tá certo. É a vida. Verdade, professor. Esse negócio de trabalhar home office parece que a gente trabalha dobrado. Prefiro Trabalha 1000 dobrado. vezes ir pra empresa. Trabalha dobrado. Mas assim, ó, é O um... negócio tá foda que a gente tá com saudade de ir pra faculdade, Regioli. Não é nem saudade da faculdade. É o trabalho de vocês que cansam a gente, então a gente prefere estar lá. Porque daí quando a gente tá lá, não tem tanto trabalho. Exatamente. Mas imagina Então, a o gente é trabalho. obrigado a fazer as coisas naquela hora, entendeu? Não, eu tô bonzinho ainda. Eu vou deixar vocês até dia 14. Não, pra aí, ó. vocês também tá foda. Não é só pra gente. Tá meio Não, complicado. tá difícil pra todo mundo, né? Mas Não, é uma fase que a gente vai ter que passar e, enfim, fases, né? E eu acho que é uma quarentena que a gente, que já aconteceu no passado, aí vai de quem acredita no quê, né? E que a gente vai ter que passar, cara. Mas é é história. verdade, eu já ouvi dizer mesmo, teve a gripe, não sei o que lá, não sei Eu quanto passei tempo pela atrás. gripe com aula. A Noé ficou 40 dias na arca, meu. Imagina você na arca com um monte de bicho. Vai ser mais louco, fala aí. Eu 15 dias em casa já tô ficando louca. Então, agora você imagina com um casal de cada animal da terra dentro de uma arca. Misericórdia. Mais louco ainda, Só da gente. sua casa. Pelo menos não tem tédio, professor. Não, Verdade. Não ia ter Ele- tédio, ia ser todo de uma loucura. mas imagina, você no dilúvio, no meio da loucura de uma arca, você não pode quebrar a qualquer momento. 40 dias, mano. Foi loucura. Né? Como você ficar andando 40 anos no deserto, né? Tudo teus 40. Deus me livre. Misericórdia. Tá muito bem, tá muito bom Tá dentro de bom casa. ainda, meu. Tá bom. Você tem internet, você tem um monte de coisa. Não reclama que pode piorar. Pode ser que piore, a gente não sabe, né? Deus me livre. Não, é que assim, a Em gente fica casa lendo. pra que não piore pra gente. A gente fica lendo um monte de coisa aí. Já tem uma praga de gafanhoto, acho que no Paraguai, que tá dizimando
colheita de tudo quanto é lá. E os caras estão com medo que ela venha pro Brasil. Ai, só É que falta verdade. isso. Procura aí nos jornais Nossa, e eu não vão ouvi falar achar. disso, não. Meu Deus. Não, é sério, assim, é um monte de... É porque, assim, a gente tá muito focado nessa questão do corona, né? Mas, meu, olha... No dengue. Egito já tá acontecendo também, né? Oi? Os gafanhotos. É, No então. Egito. Já tá destruindo tudo. Na África tava forte. E a gente, meu, tem um gafanhoto muito menor aí que tá destruindo todo mundo, que é a dengue. Então tem que ficar esperto com isso aí. É. Uhum. Verdade, o negócio da dengue tá feio. É, O povo até esqueceu da dengue. Mas, povo, tem dúvidas aí em relação ao trabalhinho de vocês? Tem 10 minutinhos aí. antes que Professor, conclua. então, em resumo, a frase lá do Cotter, a pulverização de mercadoria, que a mercadoria está no lugar certo, na hora certa que o consumidor quer comprar. Isso. Na verdade, isso aí não vai nem com a questão da pulverização, né? Vai com a questão da estratégia correta para você colocar o produto lá. Beleza? Então, essas são as estratégias de como ele vai distribuir esse produto no mercado. Perfeito. É isso. É isso aí. Então, assim, hoje eu sempre tive essa visão, mas acho que eu não sei se ela está se acabando, assim, porque a gente não ouve muito falar, mas até 2 anos atrás, cara, um dos profissionais mais valorizados de mercado que iam ter era o cara que trabalhava com logística. Beleza? Para saber trabalhar tudo isso. Imagina o tanto de coisa que você tem para criar aí, né? O tanto de modal de transporte que a gente diz para acontecer. Então, você imagina, você ter que criar isso, calcular isso, fazer a rota. Eu vi uma reportagem também de um cara uma vez, era até da Martins, acho, né? Que tinha um cara que ficava igual a gente, que era na frente de um computador o dia inteiro. Meu, e aí é 24 horas, ele criando rota para o caminhão não atrasar. Então você imagina você descobrir que, sei lá, seu caminhão tá lá no Amazonas e de repente teve sei lá, um acidente numa determinada rota e vai atrasar o trânsito em 2 horas. Esse cara, ele calcula uma rota alternativa para o caminhão passar. Né? Aqui na PENAC, a última visita que a gente foi, porque agora eu acabei perdendo meu contato lá de dentro, eles tinham uma TV, cara, gigante, assim, com um monte de pontinho. Imagina um monte de pontinho, mapa do Paraná, assim, ó, com um monte de ponto. E esse ponto, ele ia ficando vermelho e azul. Então, ele sabia, cara, que o caminhão, quando estava azulzinho, o caminhão estava em movimento. E quando estava vermelho, o caminhão estava parado. E aí, ele tinha um cálculo de rota, para vocês entenderem o negócio, como é complexo, logístico. Ele tinha um pontinho, quando o caminhão estava no pontinho vermelho, ele já automaticamente recebia lá, se atrasasse, sei lá, 2 minutos da rota dele, né? E automaticamente vinha um aviso lá, o cara ligava pro cara do caminhão, falou, mano, aconteceu alguma coisa, teve assalto, quebrou o caminhão. Então o cara tinha total controle. Isso é muito louco. Fazer esses cálculos aí. O que mais, povo? Amado. Dúvidas em alguma? Vocês leram o texto lá? Falou que a gente está trabalhando com o texto. Oi? Ô, professor, não vou mentir, não. Não deu tempo de ler o texto. Porque deu o horário, aí eu já comecei a fazer um negócio do Elton, porque ele falou pra gente começar a fazer antes, porque teoricamente a gente Mentira, tem que fazer a professor. apresentação hoje. A Pratyahara Chaya tava assistindo BBB ontem. Tava, meu. pior. E eu tenho provas que ela me mandou, que eu chamei ela pra estudar, ela falou, vou assistir BBB. Felipe, já era 10h30 da noite. Já tinha acabado o horário de aula, Felipe. Eu tava assistindo um filme Nada. espanhol ontem no Netflix lá, e mudando de gato pro sapato. Depois eu até posso passar o nome que eu não lembro agora. É bem legal, de uns velhinhos que fica louco, um doutor em matemática lá. E aí, meu, começou uma gritaria aqui perto de casa, aí eu falei, o que aconteceu, né, velho? Primeiro tinha batido panela, depois começou a gritaria. Aí eu fui que descobri, porque algum maluco saiu lá do BBB, o povo ficou gritando, parecia jogo de futebol. Nossa, eu fiquei com uma raiva que ele saiu, eu votei tanto pra menina sair, teve metade Eu não votei não, mas eu queria que ele tivesse saído. Vamos voltar no texto então, né? Primeiro texto lá da Universidade de Minerva, que é bem tecnológico, por sinal. Nossa, eu achei muito massa aquilo lá, professor. É Sério. louco, né? Nossa, muito louco. Não muito dá louco. vontade de estudar nela? Dá, Eu já fui isso é olhar as verdade. aplicações já. Dá Ô, vontade. professor, não dá? esse composto de praça vai ser, a atividade vai ser em cima desse texto da universidade? A mesma, 2 Vai perguntas. continuar? Isso. Beleza, então. Perguntinhas, beleza? É por isso que eu perguntei se não tinha atividade hoje, porque a atividade que tá com as perguntas tá com a data de ontem. Não, mas eu posto um dia antes sempre. Aliás, anteontem tá com a data do dia 30/3. Então, eu postei eu posto um dia antes. Eu acho que eu postei dia 31, sei lá. É porque eu não sei se o pessoal tá postando no mesmo dia. Eu costumo postar um dia antes as aulas.
Não, estão postando sem parar, professor. Por isso que tudo meio bagunçado aí. Cabeça, já nem sei. Eu acho que eu tenho, com essa, acho que eu tenho 3 Mas eu vou trabalhos pra chorar? entregar. Não dá pra chorar, tem que rir. Fazer o quê, meu? Tem que ter dó dos aluninhos, Mas professor. eu tenho dó. Por isso que eu faço perguntinha simples. Né? Ô, professor, sua aula tá suave. O vídeo tá curto, não tá uma coisa longa, tá bem objetivo. Ah, mas tem que ser. Para de puxar saco pra tia Rara. Não, mas meu. Quando Não, mas é vocês falam, verdade, tem professor? umas aulas que só tem texto lá. A aula do Lino é enorme. E a gestão financeira que tem que resumir aqueles slides? Alguém Nem quando a gente tá aquilo. presencial eu enrolo, filho. Eu sou curto e grosso, tem que ser direto pra parada. Não tem que ficar. Então, professor, presencial vocês não dão tanto trabalho pra gente. Por que que agora tem que dar? Faz aulinha aí, nós estamos aqui, ó. Isso é fato. A gente Mas tá assim, aqui, antes de faz pedir, aula no eu já horário tava da colocando. aula. Já tava colocando. Mas enfim, faz parte. Não faz, Acontece. não. Acontece. Meu filho. Pensa que tem mais uma semana só. Vamos pensar positivo. Né? Professor, vai ser uns 30 dias. A minha empresa acho que só volta 30 dias. Sério? É preocupante. Preocupante. Povo, mais alguma dúvida aí ou não em relação ao trabalho? Não. Acho que não, professor. Ó, Acho de verdade. que vai ficar mais fácil agora. Tipo assim, ó, aqueles que não leram o texto, lê porque vale muito a pena e dá vontade de estudar lá. Não, desse da faculdade melhor dá mesmo. Não dá vontade Nossa, de achei estudar? muito massa. Muito massa. Mas vou ler. Meu, quem não leu, lê. Precisa Não dá ler. nem pra imaginar. Não, né? Não dava pra imaginar que existiria aquilo lá. Não. Ah, se é assim a gente já não dá conta, imagina estudando naquele modelo de ensino. Cara, mas aí que... Uma maneiro. Grande, né? Daí você faz o modelo de classe de aula invertida, onde o aluno tem que correr atrás mesmo. Mas você imagina você ficar trocando de país ainda, que é mais louco. Né? Cada ano tá É o mais legal da faculdade. Então, O cada ano tá meu- num lugar diferente. O meu ensino médio foi sala de aula invertida. Foi? Então, eu tenho tem os prós e os contras, né? Do modelo. Foi. Eu acho que, infelizmente, no Brasil não funciona. É a realidade. Porque a gente tem uma escola que não... Desliga. Opa, desliga tudo aí antes que aconteça. Pô, desliga o Pelo microfone aí, amor de galera. Deus. Beleza, povo? Deixar vocês jantarem Fechou. com calma, se não tiver nenhuma dúvida. A gente se encontra na segunda-feira, dia 6, né? O primeiro horário. Beleza? Por aqui, né? Beleza. Combinado. Bom final de semana Valeu, para professor. vocês. Fiquem em casa. Pensa que daqui a pouco tem feriado. Vocês vão aproveitar mais o feriado. Ai, que beleza. Aproveitar o feriado pra 2 descansar. feriados, eu tô vendo aqui, ó. Em vez de um, tem 2. Dia 21 é feriado também. Olha, dava pra viajar se não fosse tudo isso, gente. Olha, Compensa, hein? meu, não é por nada. Pensa pelo lado positivo, pessoal. Vai economizar dinheiro. E vai descansar, hein, gente? Graça. Na verdade, assim, era para eu estar fazendo essa aula lá de Garopaba, porque eu ia para casa do meu sogro, fugir daqui de Londrina, né? E praia, tem espaço lá, etc. Meu, só que trancaram a entrada da cidade, não entra ninguém. Aí não tem como. Putz. É. É a vida, Tá acontece. tudo fechado. Tá. Tudo. Tá bem complexo. Mas faz parte. Beleza, então, povo? Beleza. Beleza. Abraço Beleza. para vocês, bom Beleza. descanso aí. Valeu, Boa até noite. mais. Bom final de semana. Boa noite, professor. Falou, tchau.